Olá, no Conheça o Gestor de hoje, estamos recebendo nos estúdios da XP TV a Mauá Investimentos. E para conversar com a gente, o Guilherme Vicente, gestor dos fundos da Mauá Investimentos, e o Marcelo Lubliner, responsável pela área comercial. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Marcelo? Tudo bom. Bom, para começar a entrevista, queria que vocês falassem um pouquinho sobre o histórico da Mauá, quem são os principais sócios, enfim, fala um pouquinho sobre o histórico da Asset. A Mauá Investimentos começou em 2005, com Luiz Fernando Figueiredo. Luiz foi ex-diretor do Banco Central e tem um histórico longo, nós estamos falando de 7 anos, e sempre muito focada na parte macro. Tivemos um evento importante há cerca de 1 ano e meio atrás, que foi a chegada de uma nova equipe de renda variável. O Guilherme está aqui, nosso sócio, gestor dos fundos multimercados com ativos de renda variável. E para nós é uma grande felicidade, depois de 1 ano e meio, ver o tamanho que essa classe de fundos alcançou dentro da Mauá. Ok. Bom, a gente está com 4 fundos disponíveis na plataforma da XP. Hoje a gente fala um pouquinho mais sobre os fundos multimercados e tem uma estratégia mais em ativos de renda variável. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o diferencial competitivo desses fundos que a gente fala daqui a pouquinho. A gente fala muito de diferencial competitivo lá dentro, A gente tem claro que a forma que a gente ganhou dinheiro há 5 anos atrás não é a mesma que a gente ganha hoje, que vai ganhar nos próximos 5 anos. Então, você tem que estar o tempo todo revendo qual é o seu diferencial competitivo e foco nesse diferencial competitivo. Especificamente para a renda variável, a gente tem uma forma de atuação muito particular. Então, mais do que olhar as empresas de forma tradicional, a gente procura eventos corporativos que sirvam de catalisadores para que os papéis dessas empresas se valorizem. O Guilherme vai contar em maior detalhe sobre os fundos, mas assim, é uma coisa relativamente nova no Brasil, tem crescido muito e acho que fica muito claro a diferença que a gente tem de olhar esse tipo de fundos em relação ao mercado como um todo. Ok. Bom, Guilherme, a gente fala sobre 2 fundos hoje, O fundo Arbitragem e o fundo Orion Equity Hedge. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estratégia de gestão, enfim, as principais características de cada um desses 2 fundos. Legal. Bom, os 2 fundos têm uma característica em comum, o Orion é o nosso fundo mais antigo, É um fundo que, entre histórico aí como clube de investimentos, fundo de investimentos, eu já venho tocando de forma contínua há cerca de 7 anos. Ele é um fundo bastante agressivo, em que a gente tenta usar todas as estratégias disponíveis no contexto de eventos corporativos. Para a gente, assim, a coisa mais importante é estar 100% do tempo focado na detecção e na ocorrência desses eventos societários que acontecem de forma recorrente nas empresas brasileiras. No Orion, a gente usa tanto as operações que são feitas pelas empresas que sintetizam renda fixa, eu posso comentar um pouquinho sobre isso, quanto as operações que não sintetizam renda fixa. A gente acredita que é muito comum o mercado fazer com que o preço das ações divirja significativamente do seu valor. Acho que isso é muito aceito já. Só que a gente também acredita que a convergência entre valor e preço, então se a ação está muito barata, para ela voltar a ficar cara, ou o contrário, se ela estiver cara para voltar a ficar barata, esse processo de convergência só acontece mediante um catalisador. Então, alguma coisa acontece para jogar luz naquela situação e promover essa convergência. Você tem que fazer as pessoas mudar de opinião, tá certo? A pessoa tem que passar a achar que aquilo está barato. Alguma coisa tem que acontecer ali no meio do caminho. Para a gente, a coisa mais óbvia que catalisa esse movimento são esses eventos. Então, a empresa lançar um produto novo, fazer um desinvestimento significativo, fazer uma cisão parcial, o controlador lançar uma oferta sobre as ações que ele já tem no mercado, ou alguma coisa desse tipo. Parte dessas situações que acontecem no dia a dia das empresas promovem uma situação que a gente fala que é a sintetização da renda fixa. Então, por exemplo, o controlador da Confab se ofereceu para pagar R$ 5,20 por ação pelas ações da Confab. Naturalmente, essas ações vão negociar ali com um pequeno desconto e por aí vai. Então, você tem uma certa sintetização de renda fixa. Por outro lado, você tem as operações que simplesmente promovem uma grande atenção naquela situação, porém você não sabe exatamente para onde vai. Então, de novo, o Orion ele é muito agressivo porque ele faz todas essas operações e ele faz com bastante tamanho. Então, a gente recomenda ele para os investidores que têm uma perspectiva de longo prazo. Eu gostaria muito que as pessoas investissem no Orion pensando em 3 a 5 anos pelo menos. E ele tem como objetivo ganhar dinheiro independente das condições de mercado.
tem que bater a Bolsa, tem que bater o CDI, em período de 3 a 5 anos, obviamente, sempre, né, focado aí nesses eventos todos. Nós tivemos a chance, em 2010, de lançar o Arbitragem. Ao longo desses 7 anos de Orion, a gente desenvolveu na equipe de gestão uma expertise muito forte nesses eventos em que tem a sintetização de renda fixa. São os eventos mais raros, né, acontecem com menos frequência, mas que geram uma oportunidade muito boa de ganhos mais previsíveis para o fundo, que é uma coisa muito importante. E ao longo dos anos, né, esse expertise ele foi se solidificando e a gente então decidiu em 2010 fazer um fundo dedicado para essas situações especiais. E o Arbitragem, então, ele carrega consigo essa característica da renda fixa. Então, ele é um fundo com muito menos volatilidade, com muito menos chacoalhões e, portanto, nós acreditamos que esse é um fundo que é disponível para o investidor, mesmo aquele com menor apetite para risco, né? E aí a gente consegue fazer uma diferenciação muito clara entre o Orion e o Arbitragem. Se for comparar, o Orion é quase 7 vezes mais agressivo do que o Arbitragem. Tá? Acho que é uma boa noção. Ambos aceitam investimento a partir de R$5.000, então estão disponíveis para investidores não qualificados, inclusive. Porém, de novo, né, acho que eu recomendo, pelo menos, que o investidor do Orion tenha essa visão de longo prazo. Ok. Bom, Guilherme, para finalizar, queria que você destacasse, então, um diferencial da Mauá Investimentos ou dos fundos que estão disponíveis na plataforma, em detrimento dos outros fundos que têm a mesma categoria no mercado. Legal. Geralmente, o investidor de ações, ele é muito focado em tentar antecipar o que está acontecendo com os fundamentos das empresas, né? E isso acaba gerando uma certa exposição ao que acontece no mercado como um todo. Se você está com uma posição em varejo, por exemplo, uma mudança no cenário macroeconômico pode te impactar e tudo mais. Além disso, a recorrência das situações, ela não necessariamente está tão presente. Esses são os principais motivos que fizeram com que a gente se focasse nesses eventos corporativos. As empresas eles evoluem, né, de forma natural via eventos. Então, vira e mexe tem que se trocar o management, tem mudanças societárias, o balanço precisa ser refeito, tem que ter uma emissão de dívida, alguma coisa desse tipo. Então, isso é o dia a dia das empresas, né? Essas operações elas vão acontecendo de forma muito previsível. Se você conhece alguma coisa sobre finanças corporativas, sobre estratégia empresarial, e acho que, enfim, todas as boas empresas têm no seu management gente muito qualificada. Você tem uma certa cartilha, né? Você olha o cenário à sua volta, o ambiente competitivo que você está inserido, sua situação de balanço, seu grupo de acionistas, e você tem uma ideia ali do que deve ser feito, né? Todo mundo estudou justamente para isso. Uhum. A boa notícia é que a gente também estudou, então a gente consegue antecipar muitas vezes quais empresas estão propensas a fazer qual tipo de situação. E isso faz com que a gente possa se focar exclusivamente nisso. Então a gente não está interessado em saber para onde está indo o varejo brasileiro, para onde que vão as taxas de juros. A gente está preocupado em entender qual que empresa vai se recapitalizar, qual empresa vai fazer um processo de fechamento de capital, como que essas coisas vão acontecer. Ao longo dos anos, isso se tornou um grande diferencial competitivo. Nós temos aí, a gente muitas vezes, mesmo quando conversa com outros gestores focados em renda variável, a gente passa um pouco do que nós temos feito e a turma fica, poxa, não tinha nem visto isso ou aquilo, porque é um foco muito diferente. E isso é muito bom. Eu acho que a gente se sente sozinho em muitas operações e isso definitivamente faz muito bem para a gente. Se eu pudesse também comentar assim, o que acontece por causa desse foco? A gente acaba tendo uma falta de correlação com os principais indicadores de mercado e com a grande maioria dos nossos concorrentes. Então a gente consegue, nossos retornos, eles acabam sendo independentes, muitas vezes, do que está acontecendo no Brasil, no resto do mundo e por aí vai. Isso acho que é muito bom na carteira dos investidores em geral. E acho que o último ponto que eu também gostaria de comentar é específico em relação ao fundo arbitragem. Então, acho que o principal fator de risco, né, nesse tipo de fundo, obviamente tem o risco inerente de cada operação de evento corporativo que a gente faz. Você pode ter algum problema ali, acho que isso é inerente da nossa operação. Mas, além disso, você tem o problema de, eventualmente, você não tem eventos corporativos acontecendo naquele momento.
e aí você não tem muito o que fazer com o dinheiro. Então, em média, eu pego o dinheiro do investidor, cada R$100 que eles dão para a gente, na média, eu fico com 60%, 70% parado em caixa. E, obviamente, seria um despropósito de deixar esse dinheiro lá parado em título público, seria muito melhor que o investidor aplicasse esse dinheiro ele mesmo e não deveria cobrar sobre isso. Então, nós desenvolvemos uma série de ferramentas para que a gente possa rentabilizar esse caixa e oferecer uma situação em que, caso nós não tenhamos arbitragens para fazer na parte de eventos, nós possamos pelo menos oferecer uma rentabilidade adequada para o investidor do fundo arbitragem. E isso tem se mostrado assim, uma grande vantagem. Então, mesmo nos momentos em que nós estamos pouco ativos por condições de mercado, falta de evento, a gente consegue oferecer uma rentabilidade atrativa para o investidor que busca pouco risco. Perfeito. Bom, Guilherme, obrigado pelas informações. O Marcelo também, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no estúdio da XP-TV. Espero receber vocês novamente para falar sobre os outros fundos da plataforma. Obrigado. E com vocês, fico por aqui. Até o próximo programa.